Essa é uma época do ano em que frases de efeito borbulham ainda mais do que o normal. Por exemplo, uma delas clássica: foguete não tem ré. Já ouviu isso aí? Olha que interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Que frase sábia, não? Foguete não dá ré. As pessoas querem um ano novo, como cantamos aqui, com vida nova, ir para cima, voar, decolar. E nem sempre essas frases de efeito nos ajudam. Eu particularmente não sou muito adepto dessas coisas, mas não é que faz sentido. Nós temos que aproveitar uma ocasião como essa e entender que Deus tem um plano para a nossa vida. E o ano de 2025 está incluso nisso, sim, senhor. Como seguir esse plano com certeza? Nós estamos trabalhando desde domingo passado, que foi 2024 ainda, e agora em 2025, em alguns princípios no livro de Provérbios, alguns provérbios selecionados, desse que é um livro super conectado com a vida como ela é, e esses princípios são valiosos para isso. E eu quero revisar os dois princípios que vimos para você ter um ano que seja como um foguete que decola e avança, para que nesse ano você desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Domingo passado falamos sobre o princípio da cooperação, Provérbios 19, 21, por favor, pode projetar aqui, esse e todos os versículos, Thalita, por gentileza, vai projetando para a gente. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Para você ter um ano em que você decola, você precisa entender que o controle divino e a autonomia humana se completam. Não fique de braços cruzados nesse ano. Trace planos, tenha ideias, realize, sempre com uma mentalidade bíblica, um coração quebrantado diante de Deus, e saiba que é assim que Deus vai realizar os propósitos dele através de você. Isso é um mistério, eu não sei explicar como que a nossa autonomia, que tantas vezes conflita com a vontade de Deus, eu não sei explicar como ela também se casa com a vontade de Deus, mas é assim que funciona. O segundo princípio que nós vimos domingo passado foi o princípio da identidade. E você pode ler aqui comigo Provérbios 11, 3, que diz o seguinte: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O que é que guia o justo? A integridade dele. Então a pergunta que estamos tendo que responder para ter um ano que Deus guia, não é como o Senhor guia, mas a quem Ele guia. Nós temos que ser o tipo de pessoa guiada por Deus. Deus guia o justo que tem integridade. Na verdade, o provérbio está dizendo o seguinte, que o íntegro, que é justo, na verdade, ele é guiado pela própria integridade. O justo quem é na Bíblia? É aquele que se submete à verdade que Deus revelou na Bíblia. O justo é assim, ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia e de forma consistente e contínua ele segue aquilo que a Bíblia diz. Ele é justo. Esse é um bom caminho, que a integridade dele, a inteireza dele nesse propósito vai conduzi-lo. Então, para você ter um ano de 2025 em que você é guiado por Deus, seja impregnado até os ossos pela vontade de Deus que está na Bíblia. Vimos isso na semana passada. Quanto mais governado pela palavra você for, mais você vai fazer o que Deus deseja. Seja esse tipo de pessoa. As pessoas acham que Deus guia através de um sinal, através de um método. Deus não vai usar métodos, Deus não vai usar sinais. À medida que você for justo e íntegro, você vai fazer a vontade de Deus com toda certeza. Nós usamos uma ilustração para isso domingo passado. O pai sábio, que tem um filho sábio, não tem essa relação de explicar tintim por tintim o que tem que fazer. Um filho que amadurece e tem um pai que é sábio, ele tem autonomia.
Mas ao mesmo tempo, porque ele é maduro e sábio, essa autonomia não leva a bater de frente com o pai. Pelo contrário, ele não precisa do pai dizer: filho, casa com fulana, aquela mulher, filho, compra este carro, filho, arruma este emprego, filho... Não, isso não é maturidade. O pai maduro, e o nosso Deus é perfeitamente maduro, o pai que é maduro, ele forma o caráter do filho. E Deus está trabalhando para você ser uma pessoa de bom caráter, que você saiba escolher que carro comprar, a pessoa com quem namorar, o investimento financeiro que for fazer, quantos filhos vai ter. Deus não vai ficar dizendo. Seja íntegro, seja impregnado pela Bíblia, para que você possa assim ser guiado por Deus. Nós também vimos na semana passada que o ano novo sempre é, como o dia seguinte sempre é, uma página em branco. Tá certo? Quem pode escrever a melhor história, a história incrível? Deus. Como fazer isso? Além dos princípios da cooperação, eu planejo e Deus cumpre os seus planos através do meu planejamento. Eu sou íntegro. O que mais eu posso fazer para que na página em branco, que é o ano de 2025, Deus escreva uma história bonita? E eu desfrute dos privilégios disso, porque quando Deus escreve a nossa história, nós temos privilégios. Nós temos paz, alegria, segurança, esperança. Vou trazer mais 2 princípios hoje, e semana que vem eu termino essa série. Princípio número 3, ainda no livro de Provérbios. É o princípio muito simples. É o princípio do conselho. Princípio de ouvir conselhos, tudo bem? Repete esse princípio comigo, qual que é? Ouvir conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. A busca pela direção de Deus passa por isso. A atitude sábia, e pela lógica, você não precisa da Bíblia, é só usar a inteligência. O melhor a se fazer é ir atrás de bons conselhos. Você tem feito isso? Você tem ouvido conselhos? Pare e pensa. Talvez essa seja uma coisa que você pode começar a fazer esse ano. A Cris nos desafiou a compartilhar algo novo e diferente que você tem que fazer esse ano. Talvez seja isso. Esse ano eu vou ouvir conselhos. Eu vou falar aqui rapidinho uma lista de 7 coisas que você é obrigado a buscar conselho antes de fazer. Mas antes, deixa eu explicar algumas coisas. Esse provérbio está falando de isolamento orgulhoso versus poder da tribo, como se diz no meio secular. O isolamento orgulhoso é o insensato. Ele fica isolado e ele acha que ele está certo sempre. Versus poder da tribo. O que é o poder da tribo? O poder da tribo se resume naquela explicação que eu já ouvi, gostei, embora ela deve ser questionada, mas tem a sua verdade. O poder da tribo diz o seguinte: se você andar com 5 pessoas sedentárias, você vai ser a 6ª. Há controvérsias, mas tem o seu fundo de verdade. O poder da tribo, usado negativamente nesse exemplo, pode e deve ser usado positivamente. Você andar com pessoas e buscar pessoas que te aconselhem, e isso é sábio a se fazer. A maioria das pessoas, a maioria de vocês, a maioria de nós, vive na primeira parte desse versículo. Vou repetir. A maioria de nós que estamos aqui dentro somos insensatos. Poucas vezes procuramos conselho para aquilo que queremos fazer. A maioria de nós teima em fazer as coisas do próprio jeito, porque realmente nós achamos que estamos corretos ou não errados, tão errados assim. Isso se chama isolamento. O que leva a isso? Em primeiro lugar é o orgulho humano, a autossuficiência. A atitude diz tudo. Eu sei o que estou fazendo. Isso é sinônimo de orgulho. Então a primeira coisa que leva a isso é o nosso orgulho. A segunda coisa ligada ao orgulho são as mensagens
distorcidas que o mundo está falando para a gente o tempo todo. Você é capaz. E a gente vai e acredita. Siga seu coração. A gente vai lá e acredita. Segue o seu caminho. O mundo sempre vai falar aquilo que é mais fácil de fazer. E sempre é aquilo que vai te levar para quebrar a cara. E essa é a mensagem do mundo. Você é capaz, segue o seu caminho, faz do seu jeito. E nós então somos pessoas que lamentavelmente vivemos seguindo o nosso próprio coração. Agora, esse versículo nos mostra, e se você quiser ver na sua Bíblia aí, ele está em Provérbios 12:15, você pode olhar para ele aí, Provérbios 12:15. Esse versículo está dizendo o seguinte, olha, o caminho para o desastre é correto para o tolo. Eu vou repetir, uma pessoa tola, o caminho do desastre é correto. A gente nunca acha que a gente está fazendo uma coisa errada e continua. A gente acha que está certo. Vou dar um exemplo bem clássico, né? Os que comandavam o navio Titanic estavam de propósito guiando o navio para um iceberg, para afundar e morrer todo mundo afogado. Eles achavam que estavam certos. E quando viu que estava errado, era tarde demais. O caminho para o desastre sempre é correto para o tolo, por isso que ele não ouve conselho. Então eu vou falar essa frase de novo e vou dizer que, num certo sentido, ela é a frase mais perigosa do mundo. Uma frase super complicada e difícil, eu já falei aqui agora há pouco. A frase mais perigosa do mundo para muitos de nós é: eu sei o que estou. É quando casa com a pessoa errada e tem uma vida de miséria. É quando sai do emprego que não devia ter saído e se lasca. É quando compra o que não devia ter comprado e quebra a cara. Eu sei o que estou fazendo. Sabe nada. O tolo não busca orientação, não busca conselho sábio. Ele rejeita e não liga para a opinião dos outros. E ele diz isso, tá? Opinião dos outros? Tô nem aí. Como se fosse a frase mais sábia do mundo, a ideia mais sábia do mundo. Ele age espontaneamente. Eu sou espontâneo. É tolo. Não controla as emoções, não ouve outros, não reconhece erros, não reconhece fraquezas, não reconhece limitações, se deixa levar por impulsos e convicções pessoais, não faz planos cuidadosos e, acima de tudo, por causa disso tudo, sem nem saber, não confia em Deus, porque prefere agir do seu próprio jeito do que fazer o que Deus ordena e fala através de outras pessoas. Daniel, como é que eu faço para ouvir conselhos? 4 passos super simples. Primeiro, ouça. Primeiro passo, ouça. O que eu quero dizer com isso? Seja ensinável, tanto de maneira passiva quanto ativa. Passiva é, alguém vai falar para você: cara, tem um negócio para te falar. Você já sabe que é BO, né? Escuta. Talvez é a coisa mais importante que você vai ouvir na sua vida naquele momento. Porque se alguém chegar para você e falar: mano, pô, você é demais e tal, isso tudo não serve para nada para você, só para encher teu ego. Mas se alguém chegar e falar: tem um negócio para te falar, é uma crítica, tá? Agarra essa pessoa e diz: por favor, é agora, preciso. De forma passiva e de forma ativa também, vai atrás. Então ouça. Segundo passo, ouviu? Valoriza. Coíbe aquele ímpeto imediato que é automático de falar: opinião dele, sabe de nada, não vive minha vida, não come o arroz que eu como. A nossa reação imediata é desvalorizar a opinião dos outros. Então ouça e dê valor, ainda que pareça um absurdo, dê valor. Alguma coisa boa tem ali. Eu já ouvi de grandes líderes que eles gostam muito de ouvir a crítica dos seus inimigos, até dos inimigos, porque os inimigos muitas vezes são aqueles que falam as verdades. Então, valorizar até mesmo a crítica de alguém que não gosta de você pode ser melhor do que ficar ouvindo alguém que te ama e que te acha
Maravilhoso. A pessoa que te acha maravilhoso, ela não sabe quem você é, porque se soubesse não te acharia. E ela só vai falar coisas que você não precisa ouvir. Valorize. Terceiro, aí você avalia. Aí você põe na balança. Espera aí, me falou isso, isso, isso. Eu vou refletir, vou orar, 1 semana, 2, 1 mês, 3 meses. Sigo ou não sigo? Como que eu faço? Quando que eu faço? Deixa eu conversar com essa pessoa de novo. Avalia. Ouça, valorize, avalie. E quarto e último, pratique. Coloque em prática o que a pessoa te disse. Faz o que ela falou, que você julga que deva fazer. Coloque em prática. Pergunto, irmão, irmã, você realmente busca a direção de Deus para a sua vida? Como que eu sei? Você realmente está seguindo o que Deus tem para você? Como que eu sei? É fácil. Um dos métodos é esse. Como que você lida com crítica e opinião? Como que você responde àquilo que querem falar para você? Como que você se comporta? Você busca conselhos ou não? Moro em Morungaba, eu não posso abrir o bico porque falei para no dia seguinte a cidade inteira está sabendo. Você está buscando conselho com a pessoa errada. A pessoa madura não vai espalhar as coisas sobre você. Acabei de contar um segredo para a Bárbara e ela não vai contar para ninguém. Né, Babi? Combinado? É na hora da oração eu falei para ela uma coisa que ela não vai falar para ninguém. Trata isso com Deus hoje, meu irmão, minha irmã. Fala assim: Deus, olha, me ajuda a descer do salto da arrogância, da autossuficiência e eu ir atrás de conselho, prestar atenção e seguir. Eu falei de 7 coisas que você não pode fazer sem ouvir conselho, né? Eu vou falar quais são as 7, eu fiz uma lista aqui. É obrigatório ouvir conselho antes dessas 7 coisas, porque sai caro se você não fizer isso. Primeiro, começar a namorar. Não comece a namorar sem ouvir conselho. 99% das vezes não é assim que acontece. Com quem eu namoro? Pede opinião de gente madura, que sabe das coisas, que já namorou, casou, conhece a palavra. Como que tem que ser meu namoro? Pede conselho. Por que eu devo namorar? Com quantos anos? Sai caro não ouvir conselho em relação ao início do namoro. Na prática, como é que os jovenzinhos, e até os mais velhos, e até viúvos fazem hoje em dia, é uma tragédia, divorciados fazem assim, coraçãozinho bateu mais forte e sai namorando. Que desgraça. O sábio ouve conselho. Segunda área, depois de namorar vem o quê? O que vem depois do namoro? Casamento. Não casa sem ouvir conselho. Sabe quantas, voltando para o namoro, casamento não, mas voltando para o namoro, sabe quantas pessoas nos meus 24 anos de ministério que eu vou fazer, pediram conselho para mim antes de começar a namorar? Zero. Uma tragédia. Eu posso dizer para você que no mínimo 70, 80% desses namoros deram errado. E graças a Deus pelos que deram errado na solteirice. Muitos deram errado depois de casado, acabaram em divórcio. Então peça conselho para namorar, peça conselho antes de casar. Terceira coisa, o que vem depois de namorar e casar? Não tenha filhos sem ouvir conselho sobre isso. Viu? Como que é ter filho? Quais são os desafios? O que é importante na criação de um filho? Quais erros eu tenho que evitar? Os irmãos, uma tragédia. Eu vejo profissionais cristãos, homens, mulheres, estudando 10, 15 anos, se qualificando para uma profissão. E não tem disposição de ler um único livro sobre criação de filho. E aí você se dá bem na profissão,
e não sabe criar um filho. Aí você vai chegar para Deus e falar: Deus, eu fui bem na profissão, ganhei dinheiro, como que você criou teu filho? Ah, foi um fracasso. Como é que cria filho? Ouve conselho, vai atrás. Quarto, vai fazer um investimento financeiro mais importante na vida? Vai atrás de conselho. Vai comprar carro, casa, fazer investimento. Não faz assim de sopetão. Ouve conselho. Decisão vocacional, profissional. Que carreira eu vou seguir? O que eu vou ser? Eu vou ser eletricista? Ou eu vou ser limpador de prédio, de vidro de prédio de 50 andares? Ouve conselhos. Ah, eu vou mudar de profissão. Pede ajuda. Ah, eu vou estudar. Ouve pessoas que vão te ajudar a orientar o que é que você vai estudar. Sexto, está passando por uma crise, uma dificuldade mais séria na vida. Para de ficar tentando resolver sozinho. Ouve conselho. Vícios e pecados. Está lutando com uma falha moral, comportamento errado. Não se livra dele. Ouve conselhos. Essa é a sétima orientação que eu dou. Você quer ter um ano de 2025 abençoado? Foguete não dá ré. Você quer decolar? Ouça conselhos. Deus vai falar com você através de conselhos. O segundo princípio de hoje. Então o primeiro é ouvir o quê? O coração. Não, pelo amor de Deus, não. Pega o seu coração e cala a boca dele. Fala: coração, fica quieto, você não sabe de nada. Coração enganoso, disse o profeta, desesperadamente corrupto. Para ficar mais claro, o profeta falou. Cala a boca do seu coração, ouve conselhos da palavra, conselhos de pessoas que levam Deus a sério. O segundo conselho de hoje, o segundo princípio de hoje para um ano de 2025 guiado por Deus é o princípio do planejamento. Planejamento. Pode repetir essa palavrinha comigo? Planejamento. Provérbios 21, 5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Gente, sabe quem está dizendo isso? Deus. Você vai entender porque é importante ter convicção disso. Sabe por quê? Geralmente, quando a gente fala em planejamento, a gente vê esse assunto ignorado entre crentes e igrejas. Quantos cultos de virada de ano as igrejas fizeram? Com vigílias de oração, rituais, etc, etc, para abençoar 2025. A maioria fez. Ah, virada de ano com a palavra tal, com a profecia tal, com a unção tal, achando que essas coisas é que nos abençoam, né? Deus fala através dessas coisas. Quantas igrejas fizeram um curso de planejamento para os irmãos aprenderem a planejar a vida deles? Zero. O povo não quer isso. Mas Deus, e por que eu disse que quem falou isso para nós foi Deus? Porque Deus está dizendo para nós que, em outras palavras, Ele fala conosco quando a gente planeja, não quando a gente acende vela para fazer unção e mandinga e misticismo. Nós somos supersticiosos, nós somos um Brasil místico. É assim que nós somos, uma mistura de índio com negro da África, com o quase espírita católico europeu. Essa coisa toda fez a gente ser o que é. Deus não fala pela vela acesa, Ele fala através de planilhas e calculadoras. Tomei coragem para falar isso, mas eu vou repetir. Sabe como Deus fala? Através de uma calculadora. Deus está falando com você. Quando você pega a sua calculadora, põe lá o seu salário e põe lá o que você quer gastar no mês e vai contando, não é, Cris? Deus está falando com você naquela hora. O plano de quem é esforçado conduz à fartura. Então troque sinais, culto de revelação, por planejamento, e aí você vai ouvir a voz de Deus. Por que as pessoas geralmente veem planejamento pessoal
e direção de Deus como coisas opostas. Porque muita gente confunde planejamento com autossuficiência, carnalidade, falta de fé. Ah, mas se eu ficar planejando muito é porque eu não confio em Deus. Não, é planejando que você confia em Deus. Outra razão, as pessoas entendem que depender de Deus é fazer as coisas no improviso, é seguir o instinto de última hora e confiar que vai dar certo, que Deus vai dar um jeito. Isso não é fé, isso é crendice popular. É a mesma coisa que pular onda na virada do ano. É crendice, você acha que aquilo vai fazer as coisas darem certo. Deus não usa esse tipo de crendice. Através do planejamento bem elaborado, nós agimos de acordo com a vontade de Deus e colhemos os frutos da realização e do sucesso. A qualidade do planejamento determina a grandeza dos resultados. A qualidade do planejamento determina a grandeza dos resultados. E quem está dizendo isso? Deus. E Deus age através de planejamentos de qualidade. Gente, nem Deus, claro, óbvio, não fez nada no improviso, não. A Bíblia diz que Ele planejou cuidadosamente a criação. A Bíblia diz que Deus planejou na eternidade a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele orquestrou. Ele já planejou direitinho o final dos tempos. Ele até revelou algumas coisas sobre o final dos tempos para nós, porque já está tudo planejado. Os Salmos dizem que Deus planejou até cada dia da sua vida. Deus não faz as coisas de sopetão, de última hora. Você pode imaginar ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa mesa, trocando uma ideia e conversando e decidindo as coisas. Me perdoem a simplicidade, né? A maneira de falar. Tá, e o que é planejar? Planejar é analisar e calcular com antecedência o que é que você vai fazer. Quando você vai fazer e como e por quê. Isso é planejar. Você vai avaliar as opções, prós e contras, custos. Isso é planejar. Meus estudos, minha formação acadêmica, eu tenho que planejar. O que vai ser, quando, como, por quê? Prós e contras, compra de carro, troca de carro, de um móvel, de um aparelho eletrônico, outros bens materiais. Quando você não planeja, faz sem saber como estão as coisas, parcela, paga juros e toma prejuízo. Deus não está nisso. Namorar, de novo o exemplo do namoro. Planeja antes. Não espera o coraçãozinho bater mais forte, porque o seu coraçãozinho vai bater forte por alguém que não presta. Não é bom para você. O coração é o quê? Enganoso. Desesperadamente corrupto. Se for namorar, quando o coraçãozinho bater, planeja antes. Como que é a pessoa com quem eu vou namorar? Quando eu vou namorar? Como que eu vou namorar? Por que eu vou namorar? Para que eu vou namorar? Se você que é solteiro não sabe responder essas perguntas, você está em risco de arruinar a sua vida. Você pode ter uma carreira profissional brilhante, mas se você escolher errado seu cônjuge, você vai ter problemas sérios. Planeja antes. Não é nada romântico, né? Planejar com quem eu vou namorar? Não é romântico e não tem que ser. O romantismo vem depois. Não se preocupa com o romantismo, não, ele é natural. Se preocupa com aquilo que é certo, bom, útil, valioso. Planejar desenvolvimento profissional. Eu vejo pessoas reclamando do emprego, mas é como ouvimos na música hoje, ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Reclama do emprego, continua o mesmo. Não muda as atitudes, não adquire novas habilidades, novas línguas, novas maneiras de fazer as coisas. Planeja para Deus agir. Deus está presente em planejamento bem feito. Viagem de férias, rotina semanal. Você planeja a sua semana? Tem que planejar.
que eu vou fazer segunda? O que eu vou fazer terça, quarta, quinta? Como que eu vou encaixar aqui em cada dia? Hora de estudo, hora de atividade física. Planeja antes. E aí o teu planejamento vai mandar em você. Você não vai ficar desesperado apagando fogo, incêndio. Planeja a semana. Faz uma rotina. Aula na escola bíblica, para quem dá aula aqui, para crianças, adultos. Planeja a aula com antecedência. Não pode preparar uma aula 1 hora antes. Vai dar tudo errado. Outros ministérios da igreja, planeja antes. Qual é a tua área de atuação? Não deixa para fazer em cima da hora. O bolo da igreja, é a parte financeira, é a música. Planeja com antecedência para você fazer bem feito. Quem não planeja, navega à deriva. Quem navega à deriva, naufraga. E não adianta ficar esperando Deus mostrar o caminho. Se Ele diz que fala e age através de planejamento, você não planejou? Você tem sido precipitado em alguma área, usando como desculpa, a falsa ideia, não, eu dependo de Deus, e aí vai empurrando as coisas com a barriga. Hoje é dia de mudança. Começa a planejar sua vida, seu dia a dia. Livre-se. Se você é impulsivo, entenda que isso é pecado. Livre-se disso. A ganância também nos leva à falta de planejamento. Livre-se disso. A pressa, às vezes, de certos tipos de pressa são pecados. Você tem que confessar e se livrar. O descontentamento também é uma maneira de nos levar à falta de planejamento. O descontentamento que nos controla. Eu não estou contente com tal coisa, vou lá e troco aquilo sem planejar. Descontentamento é pecado. Confessa para Deus, se livra. Abraça essa sabedoria aqui, meu irmão, minha irmã, de planejar bem antes de agir. E você vai estar dentro da vontade de Deus mais do que você imagine. Decole em 2025. Combinado? Porque foguete não dá? Vai para cima. Deus tem um plano. Deus quer escrever uma história nessa página em branco que é esse ano. Como? Você aprendeu hoje. Ouça conselhos e planeje antes de agir. E fica comigo no próximo domingo, a gente vai encerrar essa série de como aprender a sermos guiados por Deus na nossa vida e no nosso ano. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio de, como igreja, nos reunirmos nesse início de ano para aprendermos a maneira como o Senhor nos guia. E nos ajuda a desfrutar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós e desses princípios que estamos aprendendo aqui no livro de Provérbios. Nós somos criados por Ti, amados por Ti, tão falhos, tão inseguros, mas o Senhor tem compaixão de nós, o Senhor nos ajuda nas nossas necessidades e limitações e está nos ensinando, ó Deus, a maneira certa de viver e sermos bem-sucedidos. Queremos abraçar tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.